Dr. Rudimar dos Santos Riesgo. O Dr. Rudimar é neuropediatra, especialista em epilepsia e EEG pediátrico, tem mestrado e doutorado em pediatria, é membro da International Child Neurology Association, da International Society for Autism Research, também da Academia Ibero-Americana de Neuropediatria. É professor de medicina do Departamento de Pediatria da URGS, é chefe da unidade de neuropediatria do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, a partir de agora, com a palavra, o Dr. Rudimar dos Santos Riesgo. Boa noite, pessoal. Preparada a apresentação, eu gostaria de agradecer a lembrança do meu nome para participar. É um evento memorável, uma noite muito agradável, e encontrar várias pessoas que são do meu coração, vários familiares que eu não pude cumprimentar, que possivelmente tiveram, enfim, contato comigo no meu consultório. E a mim tocou falar sobre a parte, uma abordagem através da saúde. Eu procurei, como eu me dei conta que a plateia é bem heterogênea, eu procurei dar tem uma parte um pouquinho complicada, uma enorme parte bem simples. Vai ser como se fosse uma aula de cursinho, ok? Bom, esse slide me foi cedido por uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele mostra o neurodesenvolvimento, algumas pessoas já viram apresentar, mostra o neurodesenvolvimento de uma forma bem sintética. Então, em alguns segundos, nós vamos ver 21 anos de vida. Esse cérebro aqui está sendo visto do lado direito, né? Aqui está o polo frontal, e o que está em azul não completou o seu ciclo maturacional. E eu vou falar de neurodesenvolvimento ITEA para a gente poder entender isso da forma que eu considero mais simples possível. Então, o bebê, durante a gestação, ele nasce, ele vai desenvolvendo, vai minimizando poucas áreas, essas que estão em azul. Então, a partir do terceiro, quarto mês da gestação, o feto já ouve, né? Houve Mozart for Babies, houve o tiroteio lá na Rocinha, houve discussão dos pais, né? Houve conversas, né? E porque uma parte da audição, apesar de não estar ainda completamente memorizado, ele ouve. Aqui também o bebê sente, né? A onda líquida nas regiões parietais. Os polos occipitais estão prontos para o bebê enxergar, né? Ele só não enxerga porque não deram uma lanterna para ele, porque sem luz não há visão. Okay? Então, essa janela é a primeira janela maturacional a se desenvolver, que é a da visão. E o processo neuromaturacional se dá de baixo para cima, de trás para frente e do meio para a periferia. De tal forma que amadurece primeiro as estruturas filogeneticamente mais antigas, né? Que na escala, na escala dos filos, quem lembra? Porífidos, quinidários, patielmintos, neumatielmintos, anelídeos, átomos, moruscos, saudade, né? Equinodermas, cordados. Durante o processo neuromaturacional, a criança repete a história da evolução das espécies. Então, no início é um réptil, né, porque tem a reptação, depois é um quadrúpede, enquanto está engatinhando, e depois se torna um bípede. Eu gostaria que a gente pudesse guardar o neurodesenvolvimento normal para que a gente possa entender o que acontece nos transtornos do desenvolvimento. Vamos observar a imagem da esquerda. Ele é autoexplicativo, é bem simples. O que está azulando está ficando maduro. Vamos imaginar que essa é a velocidade normal do neurodesenvolvimento. Ok? Agora vamos ver o cérebro visto de cima, né? Aqui em cima está o polo frontal, aqui está a parte occipital. O que está azul já está pronto. E essa criança vai amadurecer de trás para frente, do meio para fora, e essa é a velocidade ideal do neurodesenvolvimento. A
parte do quadrante posterior completa primeiro a parte do tronco cerebral completa o ciclo maturacional mais ou menos 12 meses depois da concepção. Os quadrantes posteriores completam a maturação mais ou menos entre os 3 e os 4 anos, que são as gnosias, e a parte frontal tem 2 picos de maturação. A parte neuromotora, mais ou menos entre os 5 e os 7 anos. E a parte comportamental, aos 21 anos. Os homens saem da adolescência aos 50. Então, entendido desta forma, nós temos assim, desvios leves do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Transtorno específico da linguagem, que dá um baile na gente, que é da clínica, porque essas crianças parecem autistas, pero não, porque ficam ilhotas de maturidade só na parte da fala, mas a parte da interação social, não. Transtorno da comunicação social é um diagnóstico um pouco mais recente, do DSM-5, seria um TEL tardio, vamos dizer assim. São crianças que a gente consegue diagnosticar a partir dos 10 anos, 8, 10 anos, e que eles têm um problema específico na parte da pragmática. A pragmática, quem é da fono vai saber melhor do que eu, é a cereja do bolo da linguagem, que seria falar a coisa certa no momento adequado. Porém, observem que as crianças com TDAH, aquele filme que vocês viram, ele se dá numa velocidade x menos 1. E ficam ilhotas de maturidade no cérebro que presta atenção. O TEL, da mesma forma, vamos imaginar que a velocidade seja x menos 1. E o que fica para trás é só a parte da linguagem. Então, aquele arrastão que deveria acontecer, de todas as áreas amadurecerem ao mesmo tempo, vai para frente todas e fica a linguagem. O transtorno da comunicação social é mais tardio, vai tudo, inclusive a linguagem, porém fica pragmática. Deu para entender? É bem simples. Agora, os desvios graves, a velocidade, vamos dizer que é x menos 2. E, se ficar para trás a parte do córtex motor, a gente pode ter um caso de paralisia cerebral. Se ficar para trás a parte dos quadrantes posteriores, que é a encruzilhada temporo-pareto-occipital, onde ficaria, vamos dizer, o HD, onde ficaria a erudição, onde ficaria todas as informações, né, divididas por naipes, né, como se fosse um baralho. Porque se eu pego, aproveitando o gancho da memória, se eu pego, por exemplo, uma memória e ela tem componentes olfativos, gustativos, táteis, né? Tem, enfim, uma série de informações. Se eu fosse guardar ela exatamente como ela está, ela não ia caber nessa sala. O que o cérebro faz? Ele divide a memória em vários naipes e coloca aquilo que é visual, quadrante posterior, aquilo que é auditivo, e essas memórias, falando da evocação, quando a pessoa tem uma dica, geralmente emocional, elas são evocadas e voltam à tona de novo. Vale a pena vocês lerem Ivan Esquerdo, que é uma autoridade nessa área, né? E ele fala uma coisa que eu acho que é super importante, que do ponto de vista das memórias, ninguém é igual a si próprio. Um osso dura 7 anos, uma hemácia dura 120 dias, um espermatozoide 45 dias. Nem o nosso corpo é o mesmo corpo. E as nossas ideias não são as mesmas. Como é que eu posso pautar a minha atividade profissional num único autor se ele próprio não é igual a ele? Se eu leio o que eu escrevi há 10, 20 anos atrás, eu fico impressionado. Horror. Fernando Henrique disse assim: esqueçam o que eu escrevi. Então, pessoal, a informação cognitiva fica nos quadrantes posteriores. E se porventura a velocidade for x menos 2,
que é menor do que aquela velocidade do neurodesenvolvimento que nós vimos no vídeo anterior, e ficar para trás o cérebro social, nós podemos ter um autismo. Deu para pegar, né? Vamos voltar no tempo. Eu até que era bem apessoadinho, olha só, tinha mais cabelo, bigode e tal. Esse aqui é o meu guru, que o Alisson conhece, né? Carlos Gadia foi a pessoa que me alfabetizou em eletroencefalograma. Eu fui para lá fazer um fellow em cirurgia da epilepsia. E voltei de lá autistologista, vamos dizer assim. Esta é uma colega da USP, a Kete Valente, uma pessoa brilhante. E esse é o Roberto Tuchman, que fez a formação dele com a Isabelle Rappin, que é uma das papisas da neuropediatria nos Estados Unidos. E o link entre a neuro e a psiquiatria fica nas amígdalas. Apesar de ser uma estrutura filogeneticamente antiga, ela é muito epileptogênica. Então, um epileptologista que trabalha bem nessa área acaba se sentindo confortável na área comportamental. Nós fizemos em 2010 o primeiro e único encontro brasileiro para pesquisa em autismo. Possivelmente alguém aqui tenha participado, e eu confesso que me senti um pouco amedrontado, porque eu não sabia lidar com a parte das mídias sociais, enfim, e houve lá, do transcorrer do evento, alguma dificuldade, e eu tinha montado o evento, mas alguns colegas, era a comissão organizadora mais enxuta. Eu disse, olha, isso daqui vai morrer no nascedouro. Infelizmente, nós nunca mais repetimos o encontro dos pesquisadores brasileiros. Nessa época, o Marcos Mercadante, infelizmente faleceu, uma perda enorme para nós, ele mostrou um trabalho que a Cristiane, que era da comissão organizadora, Cristiane Silvestre e Paulo, da produção de artigos naquela época. Não temos tempo. A nossa produção estava abaixo da linha da pobreza. Muito pouco. O que entrou desde o descobrimento do Brasil até 2010 equivalia ao que entra no PubMed por dia. Entra em média 70, 80 artigos sobre autismo por dia. O que entra na internet em 24 horas leva 16 anos para ser visto. Então, era muito pouca produção. Nós já tínhamos começado alguma coisa na área da pesquisa translacional, que seria aquilo que eu posso trazer do consultório e trazer para a bancada de modelos experimentais. Para eu colocar em perspectiva, as pessoas nem todas me conhecem, eu sou um velho clínico, vou fazer quase 30 anos de clínico, e um jovem pesquisador. Okay? Então, eu vou trazer mais informações da clínica do que da pesquisa. Até porque o Alisson vai trazer as informações bem da parte científica. Em 2009, nós começamos a pesquisa primeiro com cultura de células, e uma das coisas que eu aprendi com a professora Carmen Gottfried, que é uma parceira de pesquisa há mais de 10 anos, é que a neuropsiquiatria, ela não é e nunca foi neuronal puramente. É muito difícil alguém falar de epilepsia sem falar de células gliais. É muito difícil de alguém falar em neurodesenvolvimento sem falar de células gliais. Pois o diacho do carteiro que leva o neurônio para o endereço certo é uma célula glial. Se o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, como é que eu vou falar de autismo sem pensar em células gliais? Então, ela me ensinou a ser gliófilo. E esse aluno, Vittorio Bambini, a tarefa dele foi encontrar um modelo animal que a gente pudesse usar para pesquisar autismo. Existem vários modelos, eles todos têm suas limitações. Tem o modelo animal destruindo o cerebelo, tem o modelo animal nocauteando algum gene, e o modelo que a gente escolheu, o Vittorio que escolheu, é do uso durante a gestação do ácido valproico. Então, começando o ciclo menstrual da rata, se a gente der ácido valproico no dia 12,5, dá autismo.
se nós dermos depois do dia 12,5 da esquizofrenia. O que eu estou tentando passar para vocês é o timing em que aconteceu aquele problema. Claro que nos humanos não é 12,5 dias do ciclo. Tá? Um rato de 100 e poucos dias é idoso. Então, é dado na rata uma dose alta, 600 miligramas por quilo de ácido valproico, que é o Depaquene, e toda a prole nasce autista. Antes que alguém pergunte, como é que tu sabe que o diabo do rato é autista? Se ele não fala. O rato, ele é um animal muito sociável. Ele tem curiosidade pelos conespecíficos. Então, existem, inclusive, sistemas de score para comportamento de ratos. Então, eles têm estereotipias, na hora que faz o grooming, faz a barbinha, o bigodinho ali, né? Eles têm pouca curiosidade pelos que são da sua espécie, não têm curiosidade pelo cheiro da mãe, né? Então, ele é um modelo relativamente simples, mas ele é um modelo razoavelmente bom para pesquisa, porque a gente tem pressa. Aliás, os pais têm pressa. Para que a gente faça uma pesquisa em humanos leva 2, 3 anos. Para que a gente faça uma pesquisa em ratos leva 2, 3 meses. Aqui foi um achado sem querer, um colega, o professor Gilberto Schwartzman, pesquisando em modelos animais para câncer, e ele descobriu que um peptídeo intestinal mudava o comportamento dos ratinhos, e testaram nos ratinhos várias vezes, publicaram vários artigos, não dá tempo, e nós começamos em 2016 a testar em humanos. Nunca foi usado GRP em crianças neurotípicas. Nunca tinha sido usado em crianças com autismo, então do ponto de vista ético foi muito difícil. De qualquer maneira, tentando trazer para vocês, assim, do ponto de vista translacional, aquilo que alguém encontrou em modelo animal, tentar trazer para a clínica e vice-versa. Então foram 3 casos e basicamente eles melhoraram. Aí nós fizemos um ensaio clínico aberto com 10 crianças, 2 melhoraram muito, 4 melhoraram, 3 melhoraram pouco e uma delas não aconteceu nada. Qual é a importância disso? Pessoal, nós temos pressa. Nós temos pressa. Claro que existe aqui, para quem pesquisa no Brasil, quem sabe disso, nós temos muita dificuldade em relação a verbas e etc. Então, nesse momento, essa pesquisa está parada porque o país está quebrado. Aí foi o inverso, eu trouxe da clínica para o modelo animal. A dieta cetogênica é conhecida há mais de 70 anos e ela é usada em pacientes com epilepsia refratária. A palavra dieta me dá um pouco de prurido, porque tem outras coisas com dieta aí que não funcionam. Mas, no modelo animal de autismo, nós tentamos fazer uma dieta que produzisse corpos cetônicos e, bom, eu não posso tomar muito tempo de vocês, eles melhoraram. E agora nós vamos começar um ensaio clínico aberto usando um produto para dieta cetogênica que é dada para crianças com epilepsia refratária em 5 casos. Essas coisas ficam, como é que a gente diz, retumbando, vão e voltam. A Bila Castro, uma nutricionista, ela fez iniciação científica, mestrado e doutorado lá conosco, e agora ela está fazendo um fellow fora, e ela revisou essa história do ácido fólico. Resumindo, os dados não são conclusivos, ok? Porque eu estou tentando, eu posso até ser um pouco histriônico, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai difundir as informações, né? Porque alguém ouve de um jeito e outras pessoas podem ouvir de uma outra forma. Mas, na realidade, pelo menos até 2016, os dados não eram conclusivos em relação a isso. Nem vou falar das vacinas, que todo mundo já sabe, né? Nós estamos tendo casos de sarampo, não só pela entrada de
de pessoas não vacinadas no país, mas por uma onda, né? As pessoas pegam bandeiras, ouvem o galo cantar e saem cantando. Não tem ideia do que estão fazendo, né? Eu preciso de uma causa para eu poder, né, me sentir uma pessoa importante. Aqui o terceiro estudo eu vou pular, porque nós não temos muito tempo. Aqui um dado interessante. Aí depois que a gente conseguiu definir bem o modelo animal, nós estamos testando drogas que pudessem, no modelo animal, reverter as alterações que tivessem ocorrido em relação ao autismo. E a gente sabe que acontece um estresse oxidativo muito grande. E um antioxidante bem interessante, principalmente em Caxias, né? Vinho bom, né? O resveratrol, que está no suco de uva, viu, pessoal? Não precisa do vinho. Aqui outra pesquisa em relação ao modelo animal, eu vou andar mais rápido. Isso daqui o Alisson vai explorar com bastante detalhes. Nós não temos um jogral combinado, mas ele vai falar com muito mais profundidade da parte genética, porque essa balança, vamos dizer, ela vai para um lado, ela vai para outro. Deixa eu botar aqui. Seria aqui os fatores genéticos, né, e os fatores ambientais. O risco de recorrência, mais ou menos 15 a 20 vezes. Isso daqui eu deixei interrogado, porque na medida que o tempo vai passando, o ambiente vai indo para a genética, a ponto de ficar meio, vamos dizer, epigenético. Epigenética é o caminho do futuro, pessoal. É uma modificação ambiental que ocorreu, né, e que foi introduzida no código genético. Me ocorreu uma imagem que eu falo em alguns momentos, um documentário do Discovery, 2 pássaros pescando, alguém vai ter um déjà vu aí, alguém que já ouviu isso? Um pássaro pescando na beira do rio e ele ficou a vida inteira por tentativa e erro, tentando encontrar uma forma de pegar aquele peixe, até que ele descobriu. Fonoaudiólogos, como é que esse pássaro vai passar essa informação adiante se ele não domina a linguagem? A linguagem é um divisor de águas, é um especializador do cérebro. As informações linguísticas, aquelas que são declarativas, elas ficam estocadas na amígdala. Mas tem informações que são mais antigas, que são psicomotoras, que são a base da inteligência, que ficam estocadas em estruturas filogeneticamente mais antigas. Dito de outra forma, a memória psicomotora consolida estruturas bem antigas e é difícil de ser esquecida. A memória declarativa, que usa grafemas, fonemas, linguagem, consolida em estruturas mais modernas e pode ser esquecida. Aqui o Alisson vai entrar em mais detalhes. Aqui algumas situações genéticas, vocês desculpem eu andar mais apressado, porque eu não vou ler todos os dados, mas a gente tem muita ligação de síndrome do X frágil, né? Esclerose tuberosa, síndrome de Angelman, enfim, uma série de síndromes com autismo. Então, os fatores ambientais têm a ver com períodos que são vulneráveis, existem gatilhos para essas vias, cada gatilho tem um limiar diferente e a epigenética, na realidade, é quem, vamos dizer assim, está governando as coisas. Essa lista pode ser a lista de causas de paralisia cerebral, essa lista pode ser a lista de causas de déficit intelectual. O que importa não é a causa em si, é quando foi que ela ocorreu. Me diz causas de autismo. Eu posso dizer as mesmas. Isso aqui, a partir de 2014, 2015, nós começamos a entrar mais na área da neuroimunologia. Então, a hipótese naquela época era que fatores ambientais fariam alterações genéticas e epigenéticas, fazem uma indução neuroimune, altera a expressão dos genes das proteínas, altera a conectividade, altera neuroglia, não é só neurônio, e pode causar o autismo. Infelizmente eu não tenho tempo,
Aqui seria a barreira hematoencefálica, tem uma série de passos, aumenta o estresse oxidativo, muda a permeabilidade da barreira. Por que será que algumas crianças vão bem até 1 ano e meio? E alguma coisa acontece. 20% das crianças com autismo davam tchau, abanavam. Pode ser que seja algo que tenha a ver com a maturação da barreira hematoencefálica, mas ninguém sabe. Aqui é um trabalho mais antigo, do mesmo caso do resveratrol. Eu vou ter que passar mais rápido, porque já me avisaram que o meu tempo está acabando. Pessoal, eu não consigo andar mais rápido que isso. Então, assim, conclusões parciais. A gente imaginou que o resveratrol podia ser dado pré-natal e a gente viu um sistema purinérgico. A suramina poderia ser usada pós-natal. E a gente documentou isso no modelo animal. Outras possibilidades. Então, as vias longas, elas podem estar bem, vamos dizer assim. Isso aqui é uma tractografia. E as vias intrahemisféricas, elas podem estar com ruído de comunicação. Ruído na aprendizagem. Outras possibilidades, problemas no eletroencefalograma, a epilepsia, que a gente vê que é bem mais comum nas crianças do espectro. A epilepsia dentro do autismo tem uma história diferente, tem dois picos. Isso aqui é o que eu chamo de círculo vicioso, porque uma mãe epilética pode usar ácido valproico e, por conseguinte, ter uma criança com autismo. Isso não é uma causa única, claro. E a criança nasce com autismo, tem 25% mais chance de ter epilepsia, e daí ela toma ácido valproico. E daí? Problema nenhum. O que importa é o timing. Ácido valproico no dia 12,5 dá autismo, ácido valproico mais adiante pode dar esquizofrenia, ácido valproico depois do nascimento não dá nada. Ok? Para a gente não ser cartesiano assim, poft, uma coisa liga com a outra. Está indo muito rápido? E daí, pessoal, quais são as conclusões? A etiologia ainda não está conhecida, já passaram muitos anos. Existe uma vulnerabilidade genética que, associada com fatores ambientais, pode fazer causar. As alterações estruturais, no início a gente imaginava que fossem causa. Não, elas vão modificando, então na realidade elas são consequência. Isso aqui é bem prático. Isso aqui o Carlos fala muito, e eu guardei, eu acho que isso aqui é bárbaro, Carlos Gardia. No neurodesenvolvimento normal, a gente pode ter duas encruzilhadas. A primeira delas, a mais grave, é mais ou menos aos 6 meses de idade. Tem a ver com a qualidade do olhar. Crianças que, vamos dizer, descarrilam aos 6 meses, muito provavelmente é mais grave. A segunda encruzilhada seria mais ou menos com 1 ano e meio. As crianças vão bem, dão tchau, falam papa, mama, e por alguma razão que a gente não sabe, descarrilam nessa idade. Essas crianças, se tratadas precocemente, melhoram muito, porque o timing foi mais adiante, já adquiriu uma parte da linguagem. Dá para pegar, né? Isso aqui eu vou só dizer para vocês que é uma sopa de letrinha, né? As escalas para lidar com autismo são muitas, tem algumas para triagem, para diagnóstico, para acompanhamento. O DSM foi mudando, que é um manual de classificação das doenças. O DSM-5 não é romano, ele é arábico. Isso daqui, quem entrar no site do Ministério da Saúde, tem as diretrizes básicas, assim, que eu acho que vale a pena para quem tiver, enfim, querer se aprofundar. Foi criado um dos muitos instrumentos para triagem. Esse daqui está na carteirinha das crianças agora, que é o indicadores de risco para o desenvolvimento na infância. Esse é bem conhecido, né? É uma escala que é for free, ela é gratuita. Para bebês até 36 meses é uma das formas da gente usar. Agora no Brasil tem uma lei, tem muitas leis, né? A nossa Constituição tem muitas leis. E, bom, o ideal é que o pediatra esteja habituado ou que alguém possa usar o MChat para fazer triagem. Esse daqui é um questionário que a gente usa para diagnóstico retrospectivo.
ajuda muito a diferenciar clinicamente crianças com déficit intelectual grave, sem autismo, daquelas com déficit intelectual e autismo. E essas escalas, que são super badaladas, elas pertencem a esta empresa. Essas duas primeiras foram traduzidas lá pelo meu grupo. O Eric Schopler faleceu. Eu liguei para ele, tinha uma mensagem na secretária eletrônica, que o Eric Schopler, estou fora do meu escritório, parará. Em seguida, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido há uns 15 dias atrás. Então, eu recebi uma mensagem do além, não foi o próprio. Ele já tinha morrido. Então, a CARS é o SNAP 4 do autismo, média intensidade do autismo. Infelizmente, eu não tenho tempo de falar das escalas, mas só para que você se familiarize. Então, elas funcionam muito melhor no ambiente de pesquisa do que no consultório. No mundo real, já vou encerrar, pessoal, as crianças têm problemas nas habilidades sociais, incluindo a linguagem e um repertório restrito de interesses. Mas eu queria chamar a atenção para esta parte, que é basicamente aquilo que não está no DSM-5. Por exemplo, problemas do sono, às vezes são pródromos. A criança não desenvolveu autismo e ela tem problemas muito intensos do sono. São bem precoces. Problemas alimentares, a criança é muito pequena, ela não tem como mostrar o repertório restrito de interesses dela. Então, para as crianças que ainda não estão caminhando, estão começando a caminhar, a gente pode ver, naqueles casos mais graves, problemas alimentares. E naquelas que desencarrilham com 1 ano e meio, elas comiam de tudo. E por uma razão não sabida, elas começam a ter seletividade alimentar a partir de 1 ano e meio. Aqui o primeiro, 6 meses, né? Aqui o outro, 1 ano e meio. E isso aqui é muito importante, pessoal. É uma abordagem holística. A criança chega no consultório e a gente vê se ela triangula. Triangula seria, eu entrei num ambiente estranho, olhei para os meus pais para ver a reação deles e me adequei. Isso não está escrito, a gente pega. Toda criança, durante seu neurodesenvolvimento, tem uma fase que pode caminhar na ponta dos pés. Isso é normal. O que seria, vamos dizer, um desvio do desenvolvimento é permanecer muito tempo na ponta dos pés, quando está muito excitado, ficar na ponta dos pés, e adolescentes e adultos com retração do tendão de Aquiles, né? Bem severos e tal, que a gente tem que cuidar desde o início. Não tolerar sons altos, nem o toque, cortar o cabelo, não está no DSM. Mas isso a criança entra e a gente já pergunta para os pais. Não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento em que a criança usa a mão dos outros como uma extensão da sua. Não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a anamnese, ela é artesanal. 80% do diagnóstico é feito na anamnese. Para eu colher uma boa história, eu tenho que perguntar. E para eu perguntar, eu tenho que saber o que perguntar. E para eu saber o que perguntar, eu tenho que saber, vir nos eventos, informar, ler, estudar. No exame físico, a gente tenta afastar doenças genéticas, que seriam assim visíveis, né? No exame neurológico, a gente mede o perímetro cefálico para ver se tem macrocefalia. Eu prefiro usar essas escalas, que são gratuitas, né? Crianças pequenas, eu peço para o otorrino ouvir. Eu venho do departamento de pediatria. As crianças normalmente têm de 5 a 7 infecções das vias aéreas superiores por inverno nos primeiros 2 anos. De repente, a criança tem uma otite média serosa, tem líquido no ouvido médio. E essa criança põe o dreninho e o autismo dela, ó, puff, melhora o equilíbrio, melhora a fala, melhora a interação. Então, crianças pequenas, antes dos 2 anos, eu sempre peço ou para o pediatra revisar, ou para o otorrino dar uma olhada, ou me certifico de que não teve muitas otites. A parte da genética, o Alisson vai falar, neuroimagem e eletroencefalo. Como é que costuma evoluir? Nós temos visto cada vez mais que os casos leves, que receberam atendimento intensivo,
pode, inclusive, entrar e sair do espectro. Okay? Dica, fulano está muito bem, de repente ele mudou. Antes de mudar o remédio, vamos verificar se ele está com otite, está com corpo estranho, tem cólica, tem gastrite. Né? Eu atendi um adulto e não tinha como a gente conseguir, vamos dizer, melhorar a situação dele com medicações. Ele foi internado e ele estava com uma úlcera perfurada. Então, a gente tem que afastar primeiro mudanças no ambiente interno e externo. Uma criança que foi construído um muro entre o terreno dos pais e dos avós e ela deteriorou. E a gente mexeu na medicação. Quando a gente mandou derrubar o muro, melhorou. Então, alguns estímulos parecem ruído para nós, mas para eles são aversivos. Claro que a evolução pode ser pior nos casos de transtorno do espectro do autismo com epilepsia, e assim, no dia a dia da clínica é muito mais fácil. Eu tenho atendido muitas crianças no consultório e a gente tem muito mais facilidade de ver ali no consultório do que no ambiente de pesquisa. Aqui a tríade de Wing, que não é mais uma tríade, né? Virou uma díade. Resumindo, pessoal, isso não modifica muito com o tempo. Os déficits sociais, pode haver uma melhora na vida adulta, alguma coisinha de dificuldade de comunicação e o repertório restrito da mesma forma. Tratamento. Cada vez menos a intervenção é medicamentosa, o que mais funciona é a abordagem, vamos dizer, não medicamentosa. Aqui eu queria trazer uma mensagem. Se porventura os pais quiserem ter informações sobre as pesquisas, busque insights como o PubMed, como esse daqui, que são informações bem revisadas. Ok? E nem todo o médico, o neuropediatra, tem obrigação de ser um pesquisador. Mas se porventura alguém se apresentar como pesquisador, a gente pode dar uma olhada para ver se ele realmente tem, vamos dizer, um índice H, que é o número de Hirsch, razoável. Seria assim, quantas dragonas ele tem nos ombros? Ah, mas ele publicou um artigo sobre isso e por acaso está vendendo esse produto. Publicou onde? Na revista do condomínio, na associação de turma? Em que lugar ele publicou? Então, vale a pena pesquisar os pesquisadores. Tem esse aplicativo, que ele é bem simples, para a gente ver quem é quem. Porque pode alguém usar e abusar da boa-fé dos pais. Eu estou me dirigindo mais aos pais, né? Então, se a pessoa se diz um pesquisador, o índice H dele tem que ser acima da linha da pobreza. Okay? Não vou dizer o número. Tratamento. Claro que ele é interdisciplinar, depende das condições que estão associadas, e aqui deixar bem claro, mas bem claro, que não existe nenhuma medicação específica para o autismo. Existe, como diz o Carlos, e muito bem, o Carlos Gadia, existe medicação para o ruído que está atrapalhando o tratamento e o dia a dia da criança com autismo. Elas podem ter de 2 a 5 comorbidades. Elas podem vir consultar só porque não dormem. Pode vir consultar por convulsões. Eu atendi um adolescente, filho de um casal de colegas meus de turma, que foi tratado pelos luminares da epileptologia. Não desconfiaram que o cara era um Asperger. Um Asperger com epilepsia. Ficou para trás, um Asperger, um Asperger. Então não existe nenhuma medicação específica. As terapias de linguagem são muito importantes, né? E programas educacionais. Aqui eu vou só pular, porque isso aqui não é evidência, isso aqui é experiência. Geralmente a experiência sai nos livros. Esse livro é nosso. Então, mas fulano de tal tem um livro sobre isso. E daí? Né? Paulo Coelho tem vários livros. E não é um luminário. Na área científica, excelente escritor, gosto é gosto, né? Aqui. Outro livro do Roberto Tuchman,
Para vocês terem uma ideia da complicação que é tratar essas crianças. Olha só, aqui tem vários sintomas e aqui tem em cruzinhas o grupo de medicação e a resposta. Eu estou tentando dizer que não tem uma medicação que sozinha faça tudo. O tratamento é customizado. O diagnóstico é artesanal. Não tem nenhum exame que por si só atualmente faça o diagnóstico de autismo. As causas, sim, nós temos exames bons e está avançando bastante. Aqui, deixa eu voltar. Aqui, evidência em termos de medicação, são só 3 medicações, risperidona, aripiprazol, esse aqui já é de 2013, a fluoxetina também. O resto das medicações é um uso que a gente chama em medicina off-label. Não está baseado em evidências científicas. Aqui os tratamentos não medicamentosos, isso aqui também é de 2013, a Bagorotite, o Denver também, PEX, são tratamentos que já têm uma boa evidência científica. Sem comprovação, nós podemos falar isso depois na hora das perguntas, né? Dieta sem glúten. Por favor, Speak Smoothie. Speak Smoothie é um complexo polivitamínico que tu encontra, é só juntar as vitaminas, a gente tem elas na alimentação. Mas daí a dizer que isso vai fazer uma criança falar, é muita judiação para os pais. Está só em nós aqui na internet. Isso é uma sacanagem. Piracetão, ômega 3, etc. O prognóstico, já vou encerrar, depende da precocidade do diagnóstico. Isso aqui, pessoal, é bárbaro. Quanto mais cedo, melhor. Depende da inteligência das crianças. Crianças bem inteligentes, elas são quase que autodidatas. Elas vão andando e elas vão progredindo. Elas vão dando caminho para a gente. Participação dos familiares, isso é uma coisa muito importante e é muito difícil. Então, cada vez mais a gente está cuidando dos pais, para que os pais possam ter condições deles próprios cuidarem da criança. Claro, depende da experiência dos profissionais. Pronto, estão formados em medicina.